além, óbvio, de métricas, né? Tudo isso está acontecendo, eu preciso tirar métricas desse cara. Eu espero que seja implementado esses 5 pontos. Quantos esse cara já implementou no período de tempo X? Opa, ele implementou 3, legal, então ele está X%. Então, com base nessas métricas, a gente vai também fazer o que a gente chama de... Como é que eu posso chamar isso, na verdade? Aqui a gente chama de faixas, né? Faixa preta, faixa branca, faixa azul, faixa marrom, né? Então, se esse cara implementou tudo que é esperado, legal, ele tá na faixa X. Se ele agora acabou o treinamento avançado, né? Tá esperando updates, ele tá na faixa preta, né? Puta, as aplicações do time dele, tá tudo escaneado, não tem vulnerabilidade, poxa, ele é o faixa Jedi, né? Sei lá. Então a gente tá criando meio que esse... Eu não vou chamar de gamification, né? Mas eu vou chamar de levels, né? Ou de sei lá, faixas mesmo, literalmente, né? Qual a faixa que aquele Security Champion tá? Porque para ele ser um Security Champion, né, faixa preta, ele tem que ter implementado tudo que é esperado de segurança, ter todo o treinamento feito, etc, etc. Pra ele ser um faixa branca, ele só fez o treinamento básico. Pra ele ser um faixa verde, ele já fez o treinamento básico, as aplicações dele já estão sendo escaneadas, mas ele ainda tem vulnerabilidade alta, por exemplo, para corrigir. Né? Ele, que eu digo, ele como o líder daquele time, né? Obviamente, a gente tá falando das vulnerabilidades daquele time como um todo. Então tem uma série de coisinhas, de detalhezinhos no programa que vão tornando ele um pouco mais complexo, né? Então essa própria parte do onboarding, né? Ó, treinei o cara no nível básico, introduzi ele ao programa, tá rodando. Né? E aí você tem o contínuo, né? Como é que eu monitoro isso, como é que eu tiro métricas desse cara, etc, etc. E aí, tem várias formas também, gente, de você metrificar isso, né? Eu até tinha uma cola aqui que eu joguei fora já, mas eu fiz um rascunho e depois troquei as informações. Mas métricas, né, as métricas não é só do que esse cara atingiu como indivíduo, né? Ele fez treinamento ou não fez treinamento? Quantos por cento do treinamento ele fez? Quantos por cento ele não fez, né? Você tem isso, legal, na formação dele. Mas você vai ter métricas também da própria política de AppSec. Então, se a empresa falou assim, olha, toda aplicação, 100% tem que ter o código passando no SAST, integrado na pipeline automatizado. Legal, aí você vai lá ver, o cara tem 2 sistemas no time dele, e um dos sistemas tá bonitinho, o outro ainda não tá. O outro ainda não fez scan e tudo mais. Então, esse cara podia falar, ele tá 50% aderente, 50% não tá, né? Ele tem 2 projetos, um projeto tá bonitinho, tudo automatizado, fazendo scan, o outro não tá. Né? Com base nessa métrica, de todo mundo tem que fazer scan. Aí eu vou ter uma outra métrica lá, o time de Vulnerability Management falou que precisa ter 0 high e critical. E aí eu vi que esse cara tem uma high critical. Opa, então ele não vai passar para a faixa seguinte, porque ele ainda não, uma das métricas ainda ele não cumpriu, né? E então assim, você tem várias amarrações que eu quero fazer, né, que eu estou tentando fazer, com o que é esperado do time de AppSec, né, o que é esperado do ponto de vista de AppSec, na verdade, com relação aos times, para esse indivíduo de fato. Então uma coisa é a formação dele, ele está engajado, ele está fazendo. Outra coisa é o que ele está entregando com relação aos times dele. Porque no fim das contas, a gente quer reduzir o risco das aplicações. Então não é só o cara treinar, fez treinamento, fez certificação e foi no evento, legal, você é um Security Champion. Não, você está aplicando as coisas necessárias que o time de AppSec ou que a área de AppSec espera. Opa, estou. Legal, então a gente mede isso de acordo com a nossa política, os nossos requisitos. Entende? Então essa metrificação, aí bônus, aquela coisa, você vê que vai tudo conectando, né? Tá muito atrelado a isso. Como é que você mede tudo isso, como é que você gerencia tudo isso? Dei alguns exemplos aqui de como que eu vou fazer isso, ou como que eu pretendo fazer isso, porque eu ainda tô na fase de planejamento, como eu falei pra vocês, tá? E aí, gostou desse corte? Então segue, continua, que tem muito mais.